Bom dia, amados, é com alegria estamos reunidos mais uma vez para o serviço de adoração ao nosso Deus, onde estaremos estudando a palavra de Deus, procurando aplicar aos nossos corações, mentes e vidas. Como vimos ontem, a aplicação da palavra é algo chave. Como eu sempre digo, que devemos estar orando a Deus para aplicarmos a sua palavra em nosso coração, em nossa mente e em nossa vida, para a honra e glória tão somente de Deus. Amém? Nós vamos convidar neste momento o irmão Francisco Vaz, que estará nos dirigindo no hino congregacional. Saúde a todos nesse momento, bom dia. Peça a toda a igreja que possamos ficar de pé para cantarmos ao Senhor, oferecendo a Ele sacrifício de louvor, fruto que sai dos nossos lábios. Amém? Amém. O bom ouvir no 104 do cantor cristão. Louvemos ao nosso Senhor. O dia alegre chega, radiante em santa luz, quando afinal vencido mal vier reinar Jesus, o Salvador, terra de mar a mar, e sob a sua proteção os seus vêm congregar. Breve o dia Irmão Antônio Leão, nos elevadores de oração. Nosso Deus, nós estamos aqui muito alegres na tua casa de oração para compartilhar com os irmãos as tuas bênçãos sobre nossas vidas e
somos gratos por tudo, pela vida dos pastores, que o Senhor esteja protegendo a saúde e a volta dos seus lares, e que a cada dia eles possam se fortalecer e trabalhar mais alegre e gratuito, Pai. E somos gratos por esta casa, por essa oportunidade que desse a esse povo de construir, usufruir das tuas bênçãos e desse local, Pai, que as tuas bênçãos possam ser derramadas e que pessoas possam ser alcançadas, salvas por ti. Nós somos gratos em nome de Jesus. Amém. Deixe sentar. Vamos abrir as nossas Bíblias para a primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Versículos 18 a 25, amém? Assim nos diz a santa palavra de Deus, amém? Todos encontraram? Leiamos então o que está escrito na palavra de Deus. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Deus aplica em nosso coração, mente e vida, irmãos. Ela permanece para sempre, e foi ela a semente que nos gerou. Amém? Sem a palavra de Deus não há salvos, sem a palavra de Deus não há crentes. Então que Deus nos ajude. Feitas as considerações, queremos dar uma oportunidade ao irmão Eliseu. Bom dia, irmãos. Bom, agora eu virei cordelista. Vocês podem ver, né? Bom, eu andei distribuindo algumas camisas, né? Contratei alguns modelos, né, para divulgar cordel. Eu gostaria que cada um que recebeu a camisa, que estivesse com ela, por favor, viesse aqui à frente, né? Para poder vender o cordel, né? Fazer propaganda. São jovens bonitos, principalmente o irmão Inácio, que tive que contratar uma costureira para fazer uma camisa de tamanho especial. Minha preocupação era com o John Lennon, não consegui, né? Ele não está aqui, então, irmãos, estão aqui. Tem o Iago que recebeu uma, mas vacilou, não vestiu a camisa, né? É de Lândia também, vai ali à frente. Fazer igual Gabigol.
Edilene, por favor. Eu acho que o irmão Iago achou que não ia caber, ele era muito grande também. Ele ia descer do tamanho do GG, né? E a Edilândia, como vocês estão vendo, a nossa é diferente, né? Não sei porquê. Bom, esse pequeno cordel foi feito baseado no hino de Jesus Quem Salva, né? Então, a cada final da estrofe eu repeti o refrão, né? Este hino nós usamos na nossa congregação lá no Cariri como uma marca, né? De crentes batistas. Eu sempre falo isso, né? Que ele tem uma importância, porque resume toda a doutrina. E eu vou convidar o irmão Rosa, que é o dirigente aqui, que ele vai nos dirigir, esse canto para nossa congregação. Em seguida, eu vou pedir aos meus colaboradores, que estão devidamente fardados, para distribuir com os irmãos o cordel. Ok? Depois do canto. Cantemos, louvando ao Santo Deus. Amém? Amém. O chorar não salva, mesmo lágrimas sem fim, jamais mancha carmesim, poderá lavar em mim. O chorar não salva. Foi Jesus que padeceu sobre a cruz por mim, morreu, o seu sangue que pôde assim salvar-me. Horas não me salvam, meus esforços sem cessar não me podem transformar, nem meus males expiar. Obras não me salvam. Foi Jesus que padeceu sobre a cruz por mim, morreu, o seu sangue que verteu pôde assim salvar-me. Orações não salvam, apesar do seu fervor, petições não têm valor pra salvar o pecador. Orações não salvam. Foi Jesus que padeceu sobre a cruz por mim, morreu, o seu sangue que verteu pôde assim salvar-me. É Jesus quem salva, Ele a obra consumou, meus pecados expiou, com seu sangue me lavou. É Jesus quem salva. Foi Jesus que padeceu sobre a cruz por mim, morreu, o seu sangue que verteu pôde assim salvar-me. Amém. Bom, agora os irmãos já podem entregar, vocês podem distribuir com os irmãos. Sobrou uma camisa, né? Mas eu vou passar para o irmão Neto para entregar aquele irmão que construiu, não lembro o nome dele, que ele estava anunciando, então já está garantido. Ok? Passa a palavra para o pastor André.
abençoando os amados irmãos. Do nosso lado esquerdo tem duas bancas, certo? Pega aí uma caneta e um calendário. Além do cordel, nós temos uma caneta e um calendário, que são brindes para os amados irmãos, né? Então, estarão ali à disposição para passar, pegar o seu, tá certo? Para levar para casa uma recordação dessa primeira conferência da Bíblia Fiel na Paraíba. Amém? Grato a Deus pela presença do pastor Miguel aqui. Eu gostaria de convidá-lo para ele deixar uma saudação à igreja. Fiquei feliz, o pastor Miguel só vinha à noite, né? Mas aí, meu querido amigo, irmão Adécio, chegou lá e disse: não, vamos embora. E aí eles vieram. Deus abençoe. Valorizado também. O pastor Miguel tem duas versões interessantes para a idade dele, né? Uma, a lenda diz que ele ajudou Noé na construção, né? Serrarinho. Certo? Aí o pastor Calvin estava questionando como foi que ele veio, como foi que ele pegou a carona, né? E uma outra versão é que ele nasceu quando Jesus tinha 11 anos. Essa foi documentada, né? O documento dele da Unimed tinha 11 de 11 de 11. Tá bom, né? Ótimo. Pelos frutos não conhece a árvore. Distorcendo aqui um pouco. Pelos frutos não, porque imagine uma pessoa tão educada. Mas, e entre essas pessoas educadas está nosso irmão Walter. O irmão Walter, apesar da ausência, é uma pessoa que eu prezo muito. É o irmão em Cristo. Eu pensava que todo mundo ia se converter, mesmo o Walter. Por incrível que pareça, ele foi quem me falou da Igreja Universal. Eu não sabia nem o que era. Eu pensava que era a denominação de Edir Macedo. Mas como ele era adepto do rock e de Raul Seixas, na música A Igreja Invisível e o Pastor João. Aí ele, olha, irmão, e o irmão Walter, antes de se converter, ele me fez uma tortura de 1 hora ou 2 horas e meia, ininterrupta. O pastor Alex faz mais de 20 anos, até escandalizado. Aí chegava para Alex Chuqueiro, perguntava: Alex Chuqueiro, e se lembra de Walter? Meu Deus, como é que pode um negócio desse? Mas é um grande milagre Deus trazer Walter para ser redimido. E ainda tem um ardendo, era que é a esposa dele. Walter é uma pessoa muito extravertida, porém, a irmã Luciana só olhava assim, não sei, quando ela olhava assim, ela era vizinha, eles eram vizinhos aí do pastor Anísio, e quando tinha alguns crentes para a igreja que ficavam na casa do irmão pastor Anísio, o Valdo saía às 6 horas da manhã e chegava às 10 horas da noite no domingo. Então não dá para acreditar para uma pessoa dessa, pastoreando uma igreja, um restaurante. Irmão, é um milagre. Eu conheço. Eu convivi com o irmão. E o Salmo 119, eu não vou ler todo, mas o
versículo 9. Salmo 119. Eu me lembro que fizemos conferência lá na Igreja Batista e colocamos esse texto. Só depois que como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua força. Como purificará o jovem? E o verso, botaram lá, pegaram uma versão lá e botaram: como manterá puro o jovem o seu caminho? Como você lembra disso? Pegaram uma faixa e botaram. Eita, tira, capa isso. Como purificará o jovem o seu caminho? E não como manterá puro o jovem o seu caminho. É uma indução humana. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Fazer o que está no versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração. Que Deus possa estar abençoando o conferencista, o ministério do pastor Anísio e família. Que olhe lá pelo trabalho lá em Campina Grande, do trabalho batista bíblico, e tem alguns irmãos assim que está encantado com o mundo, a filosofia efêmera e passageira. A gente fica se deleitando assim e achando que fora do decano bíblico possa lhe agradar. A Bíblia tem uma função. Eu me lembro que pastor Walter, ele disse: a igreja invisível, pastor João e a igreja invisível. E hoje eu sei o que é um grande mal, um grande perigo, essa filosofia religiosa. Que Deus nos abençoe. As crianças vão para a sala da escola dominical infantil com a professora Suzana, e hoje vai ajudar a Suzana a irmã Daniele. Vamos convidar o pastor Thomas. Obrigado, pastor. Obrigado aos irmãos pelo privilégio de estar aqui hoje. Quero parabenizar a igreja por este edifício que vocês têm. Eu, vendo este, me faz lembrar muito a primeira igreja que eu comecei. A igreja começou na sala de visita de nossas casas, porque não tem dinheiro nem alugar salão, e nosso primeiro prédio foi este tamanho. E então ele foi construído não em 2 meses como este prédio, mas foi colocado colunas e telhado. E quando deu, foi subindo paredes, e
pouco a pouco, ao longo de alguns anos, chegamos a ter um auditório fechado como este que vocês conseguiram fazer em 2 meses. Parabéns. Quem deu menor soma de dinheiro? A pessoa que deu menor soma de dinheiro foi tão importante como a pessoa que deu maior quantidade de dinheiro. Porque você gostaria de ter R$1 bilhão e você é pobre, dá um valor para 1 centavo. Porque 1 bilhão é feito centavo em centavo. Quantos crentes sofrem pobreza toda a sua vida porque eles não dão valor para centavos? A palavra de Deus que nós temos hoje em dia, se cada um levanta a sua Bíblia, mesmo que todos são do mesmo texto ACF, cada um levante a Bíblia, vamos dizer, levante a Bíblia. Olhe ao redor e veja quantos tamanhos, olha, levante alto e cada um dá uma olhada ao redor de você. Quantos diferentes tamanhos, quantas diferentes cores. Olha, parece, quando eu olho este, parece que nós publicamos a Bíblia sobre encomenda, cada um para o seu corpo, para cada um para o seu gosto de tamanho. Eu não gosto deste tamanho de Bíblia, mas eu uso. A razão que eu uso este tamanho de Bíblia é uma que foi impresso. Imagine, Deus deu a palavra. Está na Bíblia. Deus, o Senhor, deu a palavra. Pastor Harold Ralph vai falar, o irmão vai falar, vai vender ou dar este livro para a família. Ok? Já deu? Ok? Quando se vocês receberam o livro, o Senhor deu a palavra. Alguns de vocês, então, cada família vai receber. É o título de um livro. Pastor Harold Ralph vai falar sobre a transmissão da palavra de Deus. Eu não vou roubar o trovão dele agora, mas é uma coisa. Hoje, quando eu olho o auditório como esse, cada um levantando tantas Bíblias, parece que tem 20 Bíblias, quando levantam 20 diferentes, mas é tamanho, é cor, é tipo de capa. Estamos aqui para celebrar a igreja, a novo templo. Deus estabeleceu primeiramente, a primeira instituição que Deus estabeleceu foi a igreja. Não? Alguém está falando heresia do púlpito? Creio que sim, porque eu não conheço nenhum versículo da Bíblia que diz que a primeira instituição que Deus estabeleceu foi a igreja. Fala alto. Família. Nem foi a Bíblia, não foi a primeira. Deus deu a Bíblia pouco a pouco ao longo de muitos anos. Realmente Ele deu a palavra para governar esta instituição. Ele deu para o chefe de família. E parece que o chefe de família não ensinou a esposa a decorar versículo da Bíblia, o primeiro versículo que Deus deu, ou ela decorou, mas ela esqueceu. Porque o primeiro pecado que veio nesse universo foi por causa de quê? Foi porque alguém perguntou, assim que Deus disse,
Cuidado com aqueles que começam perguntando se a Bíblia está certa ou não. E então, ela não citou exatamente o que Deus disse. E começou uma confusão. E no fim ela desobedeceu a ordem de Deus para não comer de uma certa fruta. E todos nós temos a Bíblia. Graças a Deus que temos a Bíblia. Tem Bíblia em papel. E nossos irmãos que a caneta para nós, ele fez uma coisa para facilitar a pessoa que prefere ler a Bíblia. Vou fazer não. Você prefere ler a Bíblia na tela? Como eu coloco ela? Assim. Então, você pode, hoje em dia, ter a Bíblia com papel e você pode ter ele também na tela. Alguns pregadores pregam contra a Bíblia na tela. Eu não encontro. A Bíblia é válido apenas se for impresso com papel. E fala. Quando Deus deu o primeiro versículo da Bíblia, eu acho que não teve nenhuma fábrica de papel e nenhuma gráfica. Falou. Deus falou. Aqui é uma coisa. Ontem eu perguntei que versão da Bíblia o seu vizinho lê. E pastor Harold terminou meu sermão que eu tenho sobre o assunto com o versículo da Bíblia que diz: vós sois o que? O apóstolo Paulo, sobre a inspiração do Espírito Santo, diz: vós sois nossa carta, epístola, nossa Bíblia. Você é um capítulo da Bíblia, a sua vida. Quantas pessoas não querem saber de Deus, não querem saber de Cristo, não querem saber de igreja, por causa de uma perversão da palavra na vida de João, ou Maria, ou qualquer nome que for, pessoa que se chamou cristão, teve Bíblia debaixo do braço, até como cantor, mas viveu como diabo. É possível. Alguém vai na igreja, sempre tem a Bíblia, mas não vive a Bíblia. Então é importante que nós temos Bíblia impressa. Tenho dado toda a minha vida para que haja Bíblias impressas. Tenho trabalhado à noite para a Bíblia digital, não somente a Bíblia impressa, não somente que a Bíblia pode ser lida numa tela, mas que podemos ter concordância ou chave bíblica. Alguém aqui comprou ou recebeu a concordância exaustiva da Bíblia, 1500 páginas? Alguém tem? Uma pessoa. Esse foi um trabalho de vida inteira minha. E saiu, graças a Deus, foi uma bênção. Mas agora, se você tem a aplicativa SBTB no Android ou no iPhone, aplicativa ACF, você não somente tem a Bíblia, mas você tem a chave bíblica exaustiva, 100% das palavras, dá para pesquisar. Olha,
3 anos atrás eu estava para morrer. Eu clamei a Deus, por favor, eu faço que essa cirurgia vai dar certo, eu vou curar no céu. Mas Deus me deixou aqui. Porém, você, naquele momento eu estava dizendo, eu tenho completado o meu trabalho. Olha, eu podia morrer nesse instante, caindo morto. Você, se acontecesse que eu caísse morto, cante o hino de louvar a Deus para o que Ele fez e permitiu ser feito na minha vida. Mas ainda tenho mais umas igrejas para começar, mais uns tamanhos de Bíblia para editar e algumas obras referentes ao assunto que Raul vai pregar agora, a transmissão da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Bom dia, irmãos. Bom dia. Minha igreja, eu diria assim, foi fraco. Bom dia, irmãos. Bom dia. Agora sim. Eu trouxe o livreto, o Senhor deu a palavra, já tenho certeza que todos receberam. Se o irmão puder me ajudar, tenho certeza que todos receberam o livreto, o Senhor deu a palavra. O que eu quero hoje pela manhã transmitir para os irmãos, geralmente eu passo em 3 horas, nós temos só 45 minutos. Então, por isso eu estou lhe dando o livreto, porque a maioria das coisas que eu dou estão aqui neste livreto. É um livreto muito sucinto, mas é completo, tem informações bibliográficas aqui atrás. Então, leve este livreto, leia e realmente vai fortalecer a sua fé. E ontem estava conversando com William, né? William. O meu propósito é fortalecer a sua fé, no fato de que Deus deu e preservou a sua palavra para nós hoje, para que você possa segurar a palavra de Deus com toda a convicção do assim diz o Senhor. Então, vamos abrir nossas Bíblias primeiramente em Apocalipse. Vamos começar lá no finalzinho. Vamos ler um versículo. Vamos depois orar. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, verso 11. Diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Oremos. Pai celestial, obrigado pelo Senhor, pela sua palavra, pelo tempo que vamos ter agora, estudando a sua palavra. Por favor, nos guie em toda a verdade, que eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui nós vemos nosso Senhor Jesus ressurreto, aparecendo para João, e ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Nosso Deus tem todos os pré-requisitos para ser o Criador. Ele é eterno. A própria criação requer eternidade. Nós, como seres humanos, temos muita dificuldade em entender, ou melhor, em aceitar a ideia da eternidade. Porque nós nascemos, nós vemos que Deus tem um princípio, tem um início, e nós vemos o fim das coisas. Nós temos muita dificuldade com a ideia da eternidade. Não importa quem é a pessoa, o PhD que ela tem dificuldade em aceitar a ideia, a noção da eternidade.
porque nós somos criados. Mas se nada nunca houve, como que algo poderia existir? A eternidade se faz necessária, e o nosso Deus é eterno, não somente eterno futuro, Ele é eterno passado. Do passado Ele diz que as coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. A segunda coisa que Ele é o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder. A criação requer muito poder, e Ele tem quanto poder? Todo o poder. Ele é eterno e é todo-poderoso. Ele tem os dois pré-requisitos para ser o Criador. Ao estudarmos a genealogia lá em Gênesis, é interessante, você começa a colocar: fulano de tal nasceu e deu tantos filhos e teve tal filho, e esse deu tanto tempo e teve um filho. Lá em Gênesis 5, eu fiz esse exercício, e você vai para trás, você vê que a nossa terra tem cerca de 6.000 anos. Então, da criação até a vinda do nosso Senhor, são cerca de 4.000 anos. Então nós vemos Deus criando, nós vemos Ele dando, então, trazendo Eva ao homem, dele formando a primeira mulher. Nós vemos então tendo seu primeiro filho e tal e tal. Você pega lá em Gênesis 5, fulano de tal, teve um filho, viveu tantos anos. Eu fiz esse exercício, e nós chegamos que o dilúvio aconteceu no ano 1656, após a criação da terra. E nós vemos depois disso, 1887 anos depois da criação, a Torre de Babel. E em 2048, depois da criação, nós vemos então Abraão. Cerca de 500 anos depois, nós temos Moisés escrevendo o livro de Gênesis, cerca de 2.500 anos depois da criação. Mas entre Abraão e Moisés, nós encontramos o livro de Jó. Se você estudar, você vai ver que Jó teve um amigo que veio para consolá-lo. Elifaz. Quem era Elifaz? Ao estudarmos Elifaz, nós vemos que ele era Elifaz o temanita. Quem teve um filho Elifaz o temanita? Esaú, de Temã. Quem era Esaú? Irmão? Me ajudem, eles podem brincar, é só nós, vocês podem conversar, me ajudem. Quem era Esaú? É básico, eu não faço pergunta de cientista. Irmão de Jacó. Quem era Jacó e Esaú? Filhos de quem? Filhos de Isaac. Por que Isaac é tão importante? Isaac, filho da promessa. Isaac foi o primeiro milagre registrado na Bíblia. Tirando o dilúvio, que é o julgamento de Deus, tirando a Babel, a criação das línguas, também um julgamento de Deus, nosso primeiro milagre, Deus intervindo em prol dos homens para fazer algo acontecer que geralmente não acontece, foi o nascimento de Isaac. Na igreja da minha esposa, onde ela cresceu, onde ela estava quando nós nos casamos, funciona perfeitamente. Teve um jovem lá, Isaac, que casou-se com 40 anos. Então fala, qual o primeiro milagre da Bíblia? O nascimento de Isaac. O segundo foi o casamento de Isaac. Nós vemos então Deus intervindo em prol do homem. Nós vemos a fé de Abraão sendo fortalecida quando ele vê aquela criança nascendo como de um ventre amortecido. Primeiro milagre, ele então reconheceu que Deus é o Todo-Poderoso. Quando nós lemos o livro de Jó, o primeiro livro a ser escrito da Bíblia, a conclusão de Jó é que bem sei eu que tudo pode, que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Deus é o Todo-Poderoso. Essa é a conclusão do livro de Jó. Nós vamos falar hoje à noite sobre os nomes de Deus, Deus permitindo, e vamos falar sobre o nome de Jeová e vamos ver o significado disso.
Mas primeiramente nós temos a conclusão que Deus é o Todo-Poderoso. Uma vez que a palavra de Deus foi dada, ela foi copiada. A transmissão da Bíblia foi escrita. Ao ler Jó, você vê que ele menciona Adão, da transgressão de Adão, então ele conhecia sim a história de Adão. Nós vemos que até aquele momento a transmissão foi oral, mas só que uma vez que foi escrito, a transmissão foi escrita. Nós vemos então quando Moisés escreve os livros, os livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nós vemos Deus então dando a revelação, dando a inspiração, e a partir daquele momento a transmissão da Bíblia foi escrita. Lá em Deuteronômio 17 nós vemos como era para ser feito. Era para o rei, quando tivesse um rei, fazer uma cópia para si. Era para que ele ter a sua cópia e dela ler. Vamos ver lá, está em Deuteronômio. Na verdade, 31. Perdão, tem duas passagens que eram só para nós. Primeiramente, em Deuteronômio 31, depois Deuteronômio 17. Deuteronômio 31, aqui nós vemos, verso 25, Moisés deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança nosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Aqui nós vemos a preservação da palavra de Deus, e a cópia nós temos em Deuteronômio 17, versos 18 e 19. Deuteronômio 17, 18 e 19. Aqui nós já vemos a provisão quando Israel tivesse um rei. Deuteronômio 17 diz assim, começando o verso 17: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um traslado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Aqui Moisés é quem nos deu os primeiros 5 livros da lei. Quando ele dá então aqui a lei, está terminando o Deuteronômio, ele já dá a explicação, dá a instrução, para que quando Israel tivesse um rei, ele deveria fazer uma cópia para si, para poder ler e aprender a temer ao Senhor seu Deus. Por que isso é tão importante? Ontem eu estava conversando com uma irmã. Nós temos algumas pessoas que, quando eles fazem um simpósio de ciências bíblicas, fazem uma
desculpa a palavra, brincadeira com as pessoas. Quando era adolescente, fizemos isso na igreja, chamado o telefone sem fio. Então, se eu chegar até o pastor e sussurrar algo no ouvido dele, e ele sussurrar no ouvido de cada pessoa, quando chegar aqui até minha mãe, será a mesma mensagem? Quantos já fizeram a brincadeira do telefone sem fio? É muito engraçado. Você sussurra, por exemplo, para a irmã, você sussurra gato preto no ouvido do pastor, vai chegar aqui cachorro branco. Assim, muda tudo. Agora, se nós fizéssemos um exercício hoje pela manhã, eu desse para o pastor um papel com algo escrito perfeito nele, fala: pastor, faça a melhor cópia que você pode fazer desse papel, e passa a sua cópia para ele. Então, faça a melhor cópia que você possa disso aqui, e passa a sua cópia, e cada pessoa fizesse isso, como é que chegaria até aqui? Igual. Qualquer coisa seria facilmente identificável, né? Se esquecer uma vírgula, alguma coisa assim, é fácil de identificar. Agora, qualquer alteração teria de ser que a pessoa de propósito muda ou acrescenta alguma coisa, aí ela está mexendo. Mas se copiar fielmente, vai chegar fielmente até o final, porque ela está vendo e está copiando. Entende que desde o segundo livro que foi dado, na verdade, né? Nós temos aqui o primeiro Joia, aqui nós temos Moisés, o segundo autor humano da palavra de Deus. Deus já deu instrução do que deveria ser feito. Deveria ser feita uma cópia como? Fiel. Era para ser feita uma cópia fiel. Ao estudarmos a história do hebraico, nós vemos, né, que os livros foram dados até Malaquias, né? Quando Malaquias terminou o seu livro, eram os 400 anos de silêncio. Mas nesse período nós vemos o povo de Israel voltando do cativeiro, nós vemos a grande sinagoga, eles lutando os textos, porque a arca foi destruída, onde estavam guardados os manuscritos originais. Nós vemos a destruição do templo, a destruição de Jerusalém. Mas Daniel teve cópias das Escrituras. Ele estava no cativeiro e ele fala que ele leu Isaías. E é lá em Isaías que ele aprendeu que os anos do cativeiro seriam 70. Foi ao ler as Escrituras que ele aprendeu isso. Então ele teve cópias das Escrituras consigo. E ele se arrependeu e orou por ele, pelo povo. Então ele teve cópias. Quando voltaram, tiveram cópias também. E juntaram e transmitiram então essas cópias. Nós vemos que o povo de Israel teve muito zelo em copiar a palavra de Deus. Eles tiveram suas regras talmúdicas. No livrinho fala sobre isso. Eles tinham que fazer cópias em uma pele de animal limpo. Eles contavam o número de caracteres. Depois vieram os maçoretas. Eles que acrescentaram os pontinhos de vogais no hebraico, separaram as palavras, porque no hebraico era consoante, tudo juntinho, com aquelas pontinhas de vogais, separaram as palavras. Tiveram um zelo enorme em copiar. E os judeus têm uma tradição: quando eles fazem uma cópia, eles pegam aquela da qual eles copiaram e guardam ou enterram com aquele saco, um arquivo, um cemitério de manuscritos. Então fazem a nova cópia e daquela é que eles usam, mas eles têm regras severas. Então, se tivessem 3 erros numa folha, eles descartavam o manuscrito inteiro. Tinham regras muito rígidas. Quando chegavam ao nome de Deus, se empenhavam para escrever o nome de Deus com uma caneta nova, com uma pluma nova. Eles tinham muito zelo em copiar a palavra de Deus. Quão zelo! O que nós encontramos hoje dos manuscritos em hebraico, nós encontramos 2 principais, do ano 1000, mais ou menos, que é o Leningrado e o Alepo. Entre os dois tem muitas diferenças. Mas nós vemos esses manuscritos. Eu tive o privilégio de traduzir para um pastor, Raymond Edge. Ele morou 8 anos em Israel, trabalhou nos rolos do Mar Morto, e ele pegou um facsímile, o que ele estudou, de Isaías 53. Ele pegou aquela cópia e mostrou ao seu vizinho. O seu vizinho
leu Isaías 53, de um manuscrito de cerca de 200 anos antes de Cristo, entendeu e chorou. A coisa mais incrível que ele bate perfeitamente com aquele manuscrito do Lingrado Valero de 1200 anos depois, bate perfeitamente, palavra por palavra. O povo de Israel teve um zelo enorme em copiar a palavra de Deus. E nós vemos que esse texto foi impresso. O pastor Tom está trabalhando num livro que fala sobre os judeus ibéricos, o trabalho, o zelo que eles tiveram em guardar e preservar a palavra de Deus. Então, no hebraico, basicamente não tem dúvida. O que hoje estão tentando fazer, estão tentando recriar um texto em hebraico, traduzindo de volta a Septuaginta, tentando criar alguma coisa, mas nós vemos a história a nosso favor, o hebraico, o zelo que o povo de Israel teve foi enorme. Então, esse é o hebraico. Mas e o Novo Testamento? O que o nosso Senhor disse em nossa passagem aqui? Aqui em Apocalipse, que nós lemos hoje, vamos voltar para lá, o último livro, né, que foi dado no Novo Testamento. O que o nosso Senhor falou para João? Eu sou Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, o que ele diz aqui, o que quer para João fazer? Escreve no livro. Falou para escrever. E olha, não somente mandou escrever, vamos lá no finalzinho, capítulo 22, não somente mandou ele escrever, mas ele deu algo muito sério também no finalzinho, o verso 19. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Não somente falou para escrever, mas falou para ele ter cuidado de que nada fosse acrescentado, nem nada fosse tirado. Os primeiros crentes eram o quê? Os primeiros discípulos eram o quê? Judeus. Saíram de Jerusalém, foram para Antioquia. Lá em Antioquia, os discípulos do Senhor Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos. Lá tornou-se o centro cristão. De lá que Paulo saiu para suas viagens missionárias. Lá depois foi conquistado pelo Império Bizantino, mas lá é o centro cristão, Antioquia. Aqueles primeiros cristãos eram judeus e conheciam as regras talmúdicas, conheciam as regras de transmissão, sim, da palavra de Deus. Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel. Com relação à lei, ele mesmo disse que era irrepreensível. Então eles tiveram cuidado em copiar a palavra de Deus, sim, e eles faziam cópias e levavam para as igrejas, porque era para ser feito 7 cópias pelo menos dessa carta aqui, e enviada a 7 igrejas, e colocou aqui uma coisa muito séria sobre como deveriam ser feitas as cópias, deveriam ser feitas perfeitamente, sem acrescentar e nem tirar. Esse é o último livro do Novo Testamento. Então nós vemos que cópias foram feitas. Agora nós não temos os autógrafos, não temos aquelas primeiras cartas. Autógrafo não é só que a pessoa famosa te dá. Autógrafo é a primeira carta, o primeiro manuscrito. Eles chamam de autógrafo. E as cópias são chamadas de apógrafos. Então nós vemos que cópias foram feitas. Nós não temos os autógrafos, nós não temos isso por conta do uso. O material era feito de papiros ou em couro, mas por causa do uso se perdeu. Que nós temos, a partir do século IV, muitas cópias, mais de 5.000 cópias do Novo Testamento, fragmentos e tal, mas até o século IV nós encontramos muitas por conta do uso e por conta da perseguição que houve à igreja. Agora, se tem o seu livrinho, eu quero te mostrar algo muito importante aqui dentro. Mostrei para você ontem à noite. Abre na página 24 do seu livrinho.
Na página 24, bem aqui embaixo, nós temos a confirmação dos pais da igreja. Nós podemos pegar as mensagens dos primeiros pais da igreja, que são os primeiros pastores que vieram depois dos apóstolos. Nós podemos pegar as suas mensagens e reconstruir o Novo Testamento. E o Novo Testamento que você reconstrói é o Novo Testamento antioquino, o Novo Testamento bizantino, o Novo Testamento tradicional. Nós temos aqui não somente a informação, mas também a informação bibliográfica. Você pode ir lá atrás e ver a fonte disso para poder pesquisar mais. Essa informação é omitida na maioria dos seminários. A maioria dos seminários falam que só temos cópias do Novo Testamento a partir do século IV. Por que isso é tão importante? Já vou falar por quê. Esse texto antioquino, esse texto bizantino foi preservado, e esse texto é o que foi impresso, e este é o texto que foi traduzido pelos reformadores, é o texto que foi traduzido por João Ferreira de Almeida, é o texto que foi recebido na sua forma impressa, que é chamado texto recebido. Temos agora o texto recebido por todos. Tem mais de 5.000 manuscritos que concordam entre si, a variação muito pouco, 200 e poucas variações, mas são coisas de explicação, coisas de bíblicos assim, que não afetam a doutrina, e é tão uniforme que eles formam um coro, e este coro vai até o século I, até esses pais da igreja. Nós temos uma linha de transmissão que vai até o século I. Mas o que acontece? Alguns começaram a fazer alterações na Bíblia, alterações pré-meditadas, alterações gramaticais. Por exemplo, por que dois na verdade vos digo, só um na verdade vos digo, basta. Alterações também doutrinárias, começaram a mudar e fazer alterações, tanto que o próprio Paulo fala contra os hereges em suas cartas do Novo Testamento, e Irineu escreveu um livro contra os hereges. O ano que ele viveu, de 130 a 202. Já no século II, ele escreveu um livro contra as heresias, e ele falou como encontrar cópias fiéis da palavra de Deus. Isso no século II, gente. Então ele falou: você tem que ter a natureza do copista, quem é que fez aquela cópia, a natureza da qual foi feita, a número de cópias que haviam sido feitas, e uma coisa que ele falou é o local onde aquela cópia foi encontrada. Se Antioquia foi o berço da igreja, nós damos lá que Egito, Alexandria, foi o berço dos hereges, o berço das heresias. Lá eles fizeram alterações ao texto, alterações de acordo com a gramática e alterações de acordo com a doutrina. Omitiram o nome de Jesus, omitiram o sangue, e Irineu falou que essas pessoas, ao invés de usar uma caneta, usavam um canivete de escrivão nas suas cópias. Fizeram alterações, sim. Não seja inocente pensando que não fizeram, e fazem isso até hoje. Eu falei ontem à noite, quando passa o testemunho de Jeová, eles têm a sua cópia da Bíblia, com as suas alterações. João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus. Acrescentam aquele um, inventa uma regra no grego para colocar aquele um, porque não crê que Jesus é Deus encarnado, Criador, sem ter sido Ele mesmo criado. Okay? Fazem alterações, hoje fizeram lá atrás. Deixa eu correr o tempo, nosso tempo é curto. A Sociedade Bíblica Trinitariana foi fundada em 7 de dezembro de 1831. Alguns anos depois, em 24 de novembro de 1859,
é quando Darwin lança o seu livro, A Origem das Espécies. Em 1881, 50 anos depois da fundação da Trinitariana, é que dois homens, Westcott e Port, lançam um Novo Testamento crítico do grego. Um Novo Testamento. Esses dois homens, enquanto estavam fazendo as suas pesquisas, porque rejeitaram o texto recebido, quando Darwin lança o seu livro, leram Darwin e foram influenciados por Darwin, sim. Esses dois homens não eram crentes como nós nos consideramos crentes. Eles eram idólatras, sim, eram de uma forma cristãos como nós consideramos cristãos, crentes na palavra de Deus. Não aceitavam inércia, não aceitavam infalibilidade, como nós pregamos ontem à noite. Os homens não aceitavam isso. Eles acharam que Tischendorf, um pesquisador, havia publicado, viram um texto que foi encontrado na biblioteca do Papa, o chamado Vaticanus, na sua forma externa, muito bonita, velino, muito bem preservada, e viram uma outra cópia que havia sido encontrada lá no mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai. Tischendorf encontrou algumas folhas num cesto de lixo, estavam prestes a ser queimadas. Depois que encontrou o manuscrito inteiro, ele então conseguiu permissão e imprimiu. Esse homem era pesquisador, ele pesquisava manuscritos, imprimia e assim ele ganhava a vida. Esses dois homens criaram um Novo Testamento. Os dois textos principais que eles usaram foi o texto alexandrino, encontrado na biblioteca do Papa, e o texto alexandrino, Sinais, encontrado no mosteiro de Santa Catarina. Foram os dois principais. Consideraram outros dois textos e consultaram também o Receptus. O Receptus tem 5.000 cópias, mas deram um voto. E criaram esse Novo Testamento, que foi primeiramente impresso em 1881, 50 anos depois que a Trinitariana foi fundada. Então, esse texto foi traduzido para o inglês na virada do século, quando estava tendo toda a Revolução Industrial e tal. Eles fizeram várias correções ortográficas da palavra de Deus. No português fizeram isso, no espanhol. E eles, nessa mudança, nessa virada do século, já começaram a introduzir leituras do texto crítico. E a partir de 1950, você tem uma explosão de novas traduções que surgem, buscando traduções mais fáceis de ler, buscando tradução dinâmica, paráfrases começam a surgir, e eles usam como a sua base o texto alexandrino, usam como sua base o texto crítico. Esses dois textos, esse que foi encontrado no mosteiro de Santa Catarina e foi encontrado no Vaticano, só entre si, nos evangelhos, eles têm mais de 3.000 diferenças entre si. Quando você pega esse texto crítico todo pronto e compara com o Receptus, são mais de 8.000 diferenças. Então eles lançam esse texto e o que eles começam a fazer com as versões modernas? Começam a colocar notas de rodapé questionando o texto, seguindo o princípio encontrado lá em Gênesis 1, disse Deus. Você pega aquela passagem do manuscrito do Monte Sinai, do mosteiro de Santa Catarina, está faltando os últimos 9 versículos de Marcos 16. É uma folha inteira. Você vê o facsímile, você vê aonde deveria estar, está faltando naquele manuscrito, ok? Você vê que todas as páginas, ela não deixa tudo em branco, só em Marcos que você tem o número exato de colunas, 2 colunas e o local exato onde deveria estar, quando está faltando. Você vê muitas alterações naquele manuscrito, mas você olha para o Vaticano, que é basicamente igual na diagramação, você vê que está lá aquela passagem. Mas porque está faltando em um manuscrito, as versões modernas colocam lá embaixo o questionamento. Essa passagem não se encontra nos melhores manuscritos.
melhor como assim? Melhor na sua forma física, mas não no texto. E começam a lançar dúvida na palavra de Deus. Isso é uma coisa recente que estão fazendo, especialmente da década de 50 para cá. Isso não está fortalecendo a fé das pessoas, está enfraquecendo a fé das pessoas. O irmão Hélio contou para nós ontem, né, que ele ganhou uma Bíblia, quando se converteu, comprou uma Bíblia, e tinha essas notas e a sua fé começou a ficar enfraquecida. Eu estive lá no Rio de Janeiro, o senhor João, a mesma coisa, ganhou uma Bíblia, se tornou uma Bíblia, começou a ler, tinha essas notas, e a sua fé começou a ficar enfraquecida, até encontrar uma cópia fiel da palavra de Deus, e graças a Deus sua fé foi fortalecida. Esses questionamentos da palavra não são necessários. Eu estava no avião indo de Miami, de São Paulo para Miami. Eu estava com as três da vendo na tela do meu paletó, isso em 97. Eu sentei ao lado de um muçulmano. Conversamos a viagem inteira. Ele contou como é que eles angariam os seus mártires, que é na mesquita. Falou que eles davam 6 meses, 97, contando isso, irmãos. Porque leva 6 meses para chegar a seus as pessoas que vão levar avante a missão, como eles chamam. Então, o Sheik fala: nós temos uma missão, porque 200 levantam a mão, porque esses 200 eles chegam a 6, porque eles ficam a última semana na casa do Sheik para ver se eles têm condições psicológicas de levar aquela missão avante, porque chega no dia, quando eles passam a pegar o carro, pegar tal estrada, vai parar em tal ponto, tal horário, passa tal ônibus, você explode o carro. O exemplo que ele me deu. Mas aquela noite ele falou algo que me deixou muito triste. Então vocês crentes, vocês nem têm uma Bíblia. Vocês têm tantas Bíblias que vocês nem têm uma Bíblia. Mas o nosso Alcorão não muda. Eu fiquei naquela noite sem resposta, porque eu não havia estudado ainda o assunto. Depois daquilo que no seminário eu aprendi. Primeiro que ele falou não é bem correto, o Alcorão tem as suas mudanças lá atrás, sim, que fizeram. Mas ao estudar os manuscritos, a história dos manuscritos, nós vemos como o povo de Israel preservou a palavra de Deus, e nós vemos como tem um grupo que preservou o Novo Testamento. Tem aqueles que fizeram alterações pré-meditadas, fizeram alterações gramaticais ou doutrinárias, sim, mas tem um texto que vai além do século IV e vai até o século I, que é aquele que nós encontramos nas mensagens dos pais da igreja, e nós reconstruímos esse texto, e nós vemos que esse texto foi então preservado, e aquele do século I bate como o de hoje nós temos impresso, gente. Então nós temos uma linha do Novo Testamento também que foi preservado para nós. Então, embora tenham feito alterações, nós temos uma linha fiel, que é o que nós usamos, que é o que os reformadores usaram, que é o que a igreja usou. E é o que segue as palavras do nosso Senhor Jesus. Ele nos deu o Novo Testamento e ele deu a instrução de como deveria ser feito essas cópias, e elas foram feitas. Então nós podemos segurar a palavra de Deus em nossas mãos com toda a convicção de assim diz o Senhor. Eu falei para o Paulo Hélio, muitos nos acusam falsamente de algo que nós não fazemos. Nos acusam de lançar dúvida na palavra de Deus. Nós não fazemos isso. Quem faz isso são aqueles que editam Bíblias com notas de rodapé, questionando a palavra de Deus. Esses questionamentos, irmãos, não são necessários. Eles seguem aquilo que nosso inimigo fez em Gênesis 1. Disse Deus: nós não precisamos duvidar. Nós podemos segurar a palavra de Deus em nossas mãos, com a convicção de assim diz o Senhor. Nós podemos ler, nós podemos crer, nós podemos ensinar, podemos evangelizar com toda a convicção de assim diz
for sim. Amém? Amém. Pastor? Deus seja abençoando a vida do pastor, possa estar crescendo na graça e conhecimento da palavra do nosso Deus. Amém? As crianças vão louvar o nosso bom Deus. Vamos estar orando pelo vestido de oração à noite. Deus esteja usando o pastor Haroldo, está nos ensinando para a honra e glória de Deus. E ainda tem que convidar pessoas para virem ouvir da palavra de Deus. Amém? Temos contatos pessoais, contatos nas redes sociais e assim vamos. Nós vamos ouvir as crianças louvando ao nosso Deus agora. Deus abençoe os pequeninos para a honra e glória de Deus. Amém?